Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor da Escola Bíblica Dominical. Agora iremos estudar a lição Jovens, certo? A lição número 8, onde o título diz: Quem segue a Cristo compartilha a mensagem da graça, né? O texto áureo diz o seguinte: onde não há grego nem judeu, circuncisão ou nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo livre, mas Cristo é tudo em todos, certo? Colossenses 3:11. Era uma lição muito boa. A leitura aqui da lição está lá em Colossenses capítulo 3, do 11 ao 14, não é isso? O primeiro capítulo aqui da lição fala sobre atitudes que proclamam a Cristo. Segundo, Cristo, toda a mensagem de todos, não é isso? E o terceiro, pregando o amor. Então, meus irmãos, uma lição muito boa para o nosso aprendizado, não é? Cristo, a mensagem de todos. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, em rápidas palavras, não é? Quem segue a Cristo compartilha a mensagem da graça. Isso, meus irmãos, nós temos que ter o seguinte: isso é uma missão que todo cristão tem, de ensinar, né, de proclamar a mensagem de Cristo, seja através de uma evangelização, seja através de ensino, que a evangelização é um ensino, né? Seja através de atos, né? Quando nós fazemos algo, quando nós praticamos a justiça, nós estamos evangelizando para um mundo decaído, certo? Nós vemos aí corrupção, prostituição, drogas e tudo que a quantidade de pecados enorme. Quando nós praticamos a justiça, nós estamos compartilhando a mensagem da graça. Meus irmãos, graça significa favor imerecido, certo? Então, graça significa favor imerecido. Nós não é por, olha aqui, olha, não é por meritocracia. Meritocracia, certo? A salvação não é por meritocracia, é pela graça. É o favor imerecido. Pela graça sois salvos, né? Então a nossa salvação é pela graça, é um favor imerecido. Não é por meritocracia, não é por merecimento. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz que lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é pela fé, é pela graça. Graça significa favor imerecido. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, se não fosse Cristo, quem seria? Né? Se não fosse Cristo, quem seria? Quem nos amaria assim, né? Como já falei aqui em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? O apóstolo João, ele não conseguiu descrever o amor de Deus. Ele só disse o seguinte: olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não achou palavras para descrever o tamanho do amor de Deus pela humanidade, o tamanho da graça de Deus por nós seres humanos. Glória a Deus. Então, meus irmãos, se não fosse Cristo, quem seria, né? Quem morreria na cruz por nós, né? Dando a vida por quem não merecia? Glória a Deus. Então, meus irmãos, glória a Deus porque Jesus morreu na cruz por nós, né? Para que nós tivéssemos parte na salvação. Glória a Deus. Meus irmãos, enquanto muitos não valorizam a mensagem da graça, estarão aqueles que não valorizam, certo? Aqueles que não valorizam a mensagem da graça estarão apartados da misericórdia que salva, certo? Então, aqueles que negam a mensagem da graça de Deus, eles estarão afastados da misericórdia que salva, porque se não recebem a palavra da graça, a mensagem da graça, estão apartados da misericórdia de Deus. Amém, meus irmãos? E lembrando que tudo isso, Cristo morreu e passou por nós, né? Como diz a lição, né? No retorno à sua glória, né? Como antes de morrer na cruz e ressuscitar, havia um Calvário, um deserto, um Getsemane, né? Getsemane é o lugar onde foi crucificado. Uma cruz, morte de cruz, muitas pedras no caminho, né? Doloridas lágrimas. E tudo isso nós podemos dizer, olha, ele, Jesus, não desistiu de mim e de você. Glória a Deus. Não é isso?
Nós vemos aqui, meus irmãos, às vezes a gente fica parando para pensar, meu Deus, por que tanta, né? Por que tanto pecado? Por que tanto crime? Né? Por que tanta atrocidade nós vemos hoje? E muitas vezes, meus irmãos, se nós muitas vezes não estamos, como é que eu posso dizer, não estamos satisfeitos, muitas vezes nós ficamos indignados com toda a situação, com todo o pecado, com toda a abominação. Imagine Deus que criou a humanidade e vendo a própria humanidade se perder, né? A Bíblia diz que nós cristãos, devemos entrar pela porta estreita, porque estreito é o caminho que leva à salvação. Mas muitos, o mundo, né? O mundo que não valoriza a mensagem da graça, o mundo que não tem a misericórdia de Deus na sua vida, eles andam e entram pela porta larga e pelo caminho largo que leva à perdição. Amém, meus irmãos? Qual é a simbologia dessa porta estreita e dessa porta estreita e porta larga? Imagine, você vai entrar numa cidade. Antigamente, nas cidades antigas, geralmente elas tinham um muro ao redor da cidade para proteger a cidade, certo? E quando você vinha durante o dia para entrar na cidade, tinha aquela porta grande e larga e você entrava com tudo aquilo que você trazia. Bagagens, animais, carruagens, você entrava com tudo. Quando Jesus disse, olha, é mais fácil um camelo entrar na ponta de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, é porque muitos ricos amam o seu dinheiro acima de tudo. E essa ponta de agulha, na verdade, era uma porta, era uma passagem, não é? que traz a lembrança dessa porta estreita. Porque durante o dia as cidades que eram muradas, elas ficavam com suas grandes portas, portões abertos, para que tinham guardas ali, lógico, para guardar a cidade, a entrada da cidade, a entrada e a saída, mas a porta era larga e as pessoas entravam com carruagem, com animais, com bagagens. Porém, durante a noite, esses grandes portões eram fechados e ficavam apenas aquelas portas estreitas, que é também em outras passagens, como Jesus falou também, da ponta de uma agulha. Porque essas portas estreitas, você entrava, você tinha que se desfazer da sua bagagem, dos seus animais, da sua carruagem e passar por estreito nessa porta. E não dava para passar com bagagens, animais, carruagens, tudo. Então, meus irmãos, trazendo a simbologia de tudo isso, para entrar no reino dos céus, nós temos que nos despir do orgulho, da falsidade, da mentira, essas coisas que vai nos deixando um fardo. Então, meus irmãos, para entrar nessa porta estreita, glória a Deus, que Jesus falou que leva ao reino dos céus, nós temos que nos despir e nos tirar o fardo da mentira, da arrogância, do engano, da prostituição, das drogas, tudo isso que vem nos afastar da presença de Deus, para entrar nessa porta estreita e para trilhar esse caminho estreito, nós temos que deixar essas coisas de lado e estar despidos de todo esse fardo, de todo esse pecado que vem nos afastar da presença de Deus. Deu para entender, né? Então tem essa simbologia. A mensagem da cruz, meus irmãos, não é um objeto, não é um produto, não é um negócio. Tem muitos que negociam a palavra de Deus, não é? Tem muitos que fazem da palavra de Deus um produto, não é? Mas nós vemos que a mensagem da cruz não é um objeto, não é um produto, não é um negócio, não é? Muitos ensinam esse pseudo-evangelho. Pseudo vem de falso, né? Vem do grego, que significa falso. Então, muitos pregam esse pseudo-evangelho. Que pseudo-evangelho é esse? É esse evangelho da facilidade. É esse evangelho que não precisa, esse evangelho que não precisa negar nada. Esse evangelho que não precisa se despir das coisas que Deus abomina, da mentira, da incredulidade. Então, meus irmãos, esse pseudo-evangelho é esse evangelho que é pregado por muitos aí, que diz que nós não precisamos nos despir, que nós não precisamos deixar a velha natureza, né, o velho homem de lado. Então, meus irmãos, é chamado de pseudo-evangelho. É aquele evangelho das facilidades,
que eu e você não precisa, segundo esse princípio do Evangelho, as pessoas não precisam deixar suas crenças, suas mentiras e abominações de lado. Mas a mensagem da cruz, Jesus disse, olha, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. E quem era o reino de Deus? Era Jesus. Jesus era o reino de Deus ali para aquelas pessoas ali. E hoje, meus irmãos, o reino de Deus está para nós, está na nossa frente, na frente de todos, para que todos possam alcançar esse evangelho da graça, através de crer, né? Crer no Senhor Jesus. Uma vez Paulo, né, ele estava preso ali por pregar o evangelho, e o soldado ali perguntou a Paulo, né, o que farei para herdar a vida eterna? Paulo, quase que eu não digo agora, confundi, né? Paulo diz, olha, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. E essa mensagem ainda continua, meus irmãos. A mensagem não tem data de validade, ela é vitalícia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus, ela é vitalícia, é para sempre. Ô, meus irmãos, veja lá, tem muitos que dizem que nós devemos dar uma chance a Deus. Ou será Deus que nos dá uma chance? Não é? É Deus que nos dá uma chance. Deus não precisa de mim e de você, mas eu e você precisamos de Deus. Amém, meus irmãos? Sem eu e você, Deus continua sendo Deus, mas sem Deus nós não somos nada. Olha aí, o que devemos pregar? O que devemos pregar para haver salvação? Copo de água mágico? Teologia coaching, que é aquela pregação que tem que dar resultado, né? Se não dá resultado é porque tem alguma coisa errada, né? Se você não estiver prosperando, tem algo errado, né? O País da Maravilha, que não tem nada, você não vai sofrer nada, não é isso? O Evangelho de resultados, não é? Durante a semana são profanos, mas no domingo são santos, não é isso? O que devemos pregar? O País da Maravilha, onde tudo é perfeito e bom. O País da Maravilha. Jesus disse o quê? Olha, tem de bom ânimo, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Né? Porque o que é que Jesus está querendo dizer? Aqui no mundo nós passaríamos por tribulações, aflições, mas que nós deveríamos ter fé. Porque Jesus também passou por tribulação. E devemos ter fé porque Deus está conosco. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Aquelas pessoas que durante a semana são profanos, mas no domingo são santos. Olha aí. Olha aqui, tem pessoas que se preocupam mais com a estética do que com a ética. Né? Com a estética, com o seu exterior, para que o outro vai ver. Mas quando nós devemos nos preocupar com a ética tem a ver com moral, né? Com a nossa moralidade, né? Diante de Deus. Amém, meus irmãos? Olha aqui, olha, Jesus esperou 30 anos para iniciar seu ministério. Ou seja, nós temos que aprender a esperar o tempo de Deus. Isso não nos impede de buscar, isso não nos impede de estudar, isso não nos impede de orar, de louvar, de se consagrar, mas que nós devemos fazer nossa parte e Deus fará a parte dele por nós. Amém, meus irmãos? Olha aqui, olha. O que devemos amar? O mundo ou o reino de Deus? Quem ama o mundo não tem parte com Deus, né? Porque o mundo jaz do maligno. Olha aqui, olha. Não precisamos adoçar a mensagem da cruz. A mensagem da cruz já está no tempero certo, glória a Deus. Tem pessoas que dizem assim, olha, vamos criar moda dentro da igreja para chamar as pessoas, né? Porque se for só pregar o evangelho, talvez alguém não queira vir, né? Isso é querer adoçar a palavra. Não precisamos adoçar a palavra de Deus. A mensagem da cruz está no tempero certo, né? Se nós pregarmos a palavra genuína e verdadeira, vai haver resultado. Quando a palavra é pregada através da gratidão, do temor, da sinceridade, da verdade, vai dar resultado. Pessoas vão se converter, milagres vão acontecer. Amém, meus irmãos? Olha aqui, olha. Nós somos criados para o bem e não para o mal. A religiosidade adoece as pessoas. Não é aquela religiosidade, ou seja, tem a ver com a estética. Era o que os fariseus
os escribas, os doutores dali faziam. Queriam mostrar para os outros uma religiosidade, né? Sentar nos primeiros lugares, orar em praça pública, né? Para que todos pudessem ver sua religiosidade. Mas por dentro, ele era um sepulcro caiados. Estavam doentes, podres por dentro. Olha aqui, meus irmãos, para nós entendermos. Você sabe o que é uma despensa? A despensa é aquele lugar que você guarda comida, que você guarda aqueles itens que você vai precisar no dia a dia. A palavra de Deus diz que, olha aqui, olha, a despensa do Criador, a despensa do Criador tem bênçãos para todos, Enquanto nós buscarmos, Deus vai ter bênção para nos dar. Olha aqui, olha, no coração de Deus há criatividade para surpreender os quase 8 bilhões de pessoas. Ou seja, olha aqui, olha, no coração de Deus há criatividade para surpreender os quase 8 bilhões de pessoas. Meus irmãos, vai haver surpresa para mim e para você. Deus vai nos surpreender. Glória a Deus. Você crê? Glória a Deus. Sejamos promotores da felicidade. Meus irmãos, a igreja de Cristo tem que ser promotora da felicidade, do bem, da fé, da gratidão, da comunhão. Glória a Deus. Nós temos que ser promotores. Nós temos que ser um corpo que promove, glória a Deus, que promove a felicidade, que promove o bem, glória a Deus, que promove, meus irmãos, a igreja de Deus tem que ser contagiante, glória a Deus, a felicidade, a salvação, as coisas que vêm de Deus, meus irmãos, tem que ser contagiante na nossa casa, na nossa igreja, onde nós estamos, meus irmãos, nós temos que ser contagiantes com a alegria que vem de Deus, com a paz que vem de Deus. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, vou parar por aqui. Espero que vocês tenham aprendido uma lição muito boa. Então quem segue a Cristo compartilha a mensagem da graça. Glória a Deus. Então, meus irmãos, fazer o bem é compartilhar a graça. É compartilhar o favor merecido de Deus na nossa vida. Amém, meus irmãos? Paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima lição.